Ela lavou roupas por 40 anos. Aos 69, tornou-se estilista. Bem-vindo de volta e aproveite a história. A névoa da manhã grudava-se ao beco estreito enquanto Heloísa mergulhava suas mãos na bacia gelada de água com sabão. Seus dedos estavam rachados, vermelhos e feridos. Anos de detergente e água fria haviam corroído sua pele e seus sonhos. Por 40 anos, ela havia lavado as roupas de outras pessoas, vestidos de seda que não eram seus, ternos que cheiravam a dinheiro, uniformes com nomes bordados, nomes que recebiam respeito, nomes para os quais as portas se abriam. Seu nome, por outro lado, era conhecido apenas por poucos, e nenhum o lembrava com carinho. Em casa, as paredes de seu pequeno quarto pingavam com umidade. O cheiro de roupas molhadas e alvejante nunca deixava seus dedos. Sua cama era um colchão, fino no chão, ao lado da máquina de costura que sua mãe havia lhe dado antes de morrer. Aquela velha máquina Singer era a única coisa que Heloísa já amou, além de seu filho, que agora vivia longe, envergonhado da mulher que ainda passava e dobrava a roupa íntima de estranhos. O ar pesado de São Paulo parecia ainda mais opressivo naquela tarde de janeiro. Heloísa carregava uma trouxa de roupas pela rua Augusta, sentindo o suor escorrer por suas costas enquanto desviava dos jovens descolados e da agitação urbana. Há décadas percorria aquele mesmo caminho, invisível para a maioria das pessoas apressadas que passavam por ela. Com 69 anos, seu corpo franzino carregava o peso não apenas das roupas alheias, mas de uma vida inteira de sonhos adiados. Seus cabelos, antes negros como carvão, agora ostentavam fios prateados que ela tentava esconder sob um lenço desbotado. Seus olhos castanhos, embora cansados, ainda guardavam uma centelha de esperança que nem mesmo as dificuldades conseguiram apagar completamente. As mãos, calejadas e enrugadas, contavam histórias de sabão, água fria e trabalho sem fim. No entanto, aqueles mesmos dedos que suportavam a dor diária possuíam uma delicadeza surpreendente quando seguravam uma agulha. Chegando ao apartamento de Dona Margarida, uma de suas clientes mais exigentes, Heloísa respirou fundo antes de tocar a campainha. O luxuoso prédio na região dos Jardins intimidava-a, mesmo depois de tantos anos. Sempre que entrava ali, sentia-se como uma intrusa, alguém que não pertencia àquele mundo de mármore e espelhos dourados. "Finalmente chegou!" exclamou Dona Margarida ao abrir a porta, sem cumprimentá-la. "As roupas da semana passada estavam terríveis. Espero que tenha mais cuidado desta vez." Heloísa apenas assentiu, mantendo os olhos baixos. Entrou silenciosamente no apartamento e começou a organizar a nova remessa de roupas enquanto ouvia as reclamações incessantes da patroa sobre manchas inexistentes e dobras imperfeitas. "Heloísa", Dona Margarida disse bruscamente, enquanto examinava uma camisa com desdém, "você está ficando velha demais para este trabalho. Acho que vou precisar encontrar alguém mais jovem, com olhos melhores e mãos mais firmes." As palavras atingiram Heloísa como um golpe físico. Aquele era seu ganha-pão, o trabalho que sustentava seu modesto aluguel no Cortiço da Liberdade. Sem ele, o que seria dela? Mas, como sempre, engoliu a dor e apenas murmurou uma desculpa. "Vou melhorar, Dona Margarida, prometo." Naquela noite, ao retornar para seu pequeno quarto, Heloísa abriu um envelope marrom enviado por seu filho. Ela sorriu. Talvez uma carta? Uma foto de sua netinha Isabela, que mal conhecia. Em vez disso, era uma nota datilografada. "Mãe, pare de me escrever. Por favor, respeite minha nova vida. Eu disse a todos que fui criado por uma enfermeira. Não estrague isso para mim." Seus olhos se encheram de lágrimas que não caíram, não porque não sentisse a dor, mas porque havia aprendido há muito tempo a guardar a dor dentro de si. Chorar era perda de tempo, e ela tinha trabalho a fazer.
Fernando, seu único filho, havia conseguido uma posição de destaque em uma empresa multinacional no Rio de Janeiro. O rapaz que um dia brincava entre as trouxas de roupa, agora se envergonhava de suas origens humildes, preferindo inventar um passado mais nobre para si. A cada carta devolvida, a cada ligação não atendida, um pedaço do coração de Heloísa se quebrava. Naquela mesma noite, costurou um pequeno vestido com retalhos que sobraram, apenas para manter suas mãos ocupadas. Tinha babados delicados e pequenas flores bordadas. Ninguém o veria, ninguém nunca via nada do que ela fazia, mas ela continuou costurando. Cada vez que alguém gritava com ela, "Você deixou passar uma mancha!" ou se recusava a pagar porque a gola não estava dobrada corretamente, ela voltava para casa, passava a linha pela agulha e escapava por um tempo. Vestidos, jaquetas, blusas, cada peça era um pequeno ato de desafio contra o mundo que a via apenas como uma lavadeira. As noites eram seu refúgio. Enquanto o restante do cortiço adormecia, Heloísa sentava-se sob a luz fraca de uma lâmpada amarelada e permitia que sua criatividade fluísse livremente. Seus dedos, que durante o dia estavam mergulhados em água e sabão, à noite dançavam sobre tecidos, transformando retalhos descartados em peças de extraordinária beleza. Cada ponto era feito com precisão. Cada bainha recebia atenção meticulosa, como se estivesse costurando para a realeza. Era naqueles momentos solitários que Heloísa realmente vivia. Ali, entre linhas e tecidos, ela não era a lavadeira invisível, mas uma artista que transformava o comum em extraordinário. Suas criações jamais viam a luz do dia, ficando guardadas em uma velha mala embaixo da cama. Tesouros escondidos de uma mulher que o mundo preferia não notar. Um dia, Dona Margarida gritou com ela: "Você está quase com 70 anos, Heloísa. Acha que alguém se importa com sua costura boba? Se você morrer amanhã, a única coisa de que se lembrarão é que você passava as camisas do meu marido." Heloísa não disse nada. Curvou-se, pegou o cesto de roupa úmida e saiu silenciosamente. Mas aquelas palavras queimavam em sua mente como vapor quente. Naquela noite, ao caminhar de volta para casa sob a garoa fina tão característica de São Paulo, Heloísa sentiu o peso de cada um de seus 69 anos. As palavras de Dona Margarida ecoavam em sua mente, trazendo à tona uma verdade que ela tentava ignorar. O mundo a via como descartável, uma mulher cujo único valor estava nas mãos que lavavam as roupas dos outros. Em seu quarto, enquanto a chuva batia contra a janela rachada, Heloísa tirou a velha mala debaixo da cama e abriu-a. Ali estavam décadas de criações. Vestidos elegantes com detalhes minuciosos, blusas com bordados complexos, saias com caimento. Perfeito. Peças que ninguém além dela jamais havia visto ou admirado. Ela sussurrou para sua máquina de costura: "Mesmo que ninguém se lembre, eu me lembrarei. Eu fui mais do que a serviçal deles. Eu criei beleza." As paredes úmidas pareciam absorver suas palavras, e o único som que restou foi o tic-tac suave do velho relógio na parede e o barulho distante da cidade que nunca dormia. Heloísa guardou cuidadosamente suas criações e se preparou para mais um dia de trabalho, resignada ao papel que a vida lhe havia designado. No dia seguinte, na lavanderia comunitária onde complementava sua renda, Heloísa observava as roupas girando na máquina industrial, hipnotizada pelo movimento circular. Seus pensamentos vagavam longe, imaginando como seria ver suas criações em vitrines elegantes ou nas páginas de revistas de moda. Um sonho tolo para uma velha lavadeira, ela pensava. "Dona Heloísa", chamou Antônio, o jovem que administrava o local, "tem uma entrega urgente para a Avenida Paulista. A cliente pediu especificamente por você." Ela suspirou, pegou o pacote e saiu para mais uma entrega.
Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro, observava as pessoas bem vestidas, imaginando as histórias por trás de cada peça de roupa. Quem as havia desenhado? Quem as havia costurado? Haveria outras mulheres como ela, com sonhos guardados em malas empoeiradas? No elegante prédio comercial da Avenida Paulista, Heloísa entregou o pacote à recepcionista e virou-se para sair quando ouviu um grito e o som de tecido rasgando. Uma jovem, aparentemente uma secretária, havia prendido seu vestido na quina de uma mesa, abrindo um rasgão considerável na saia. "Meu Deus, não!" exclamou a moça, com lágrimas nos olhos. "Tenho uma entrevista em 1 hora, não posso ir. Assim, vão achar que sou uma desleixada." Heloísa observou o desespero da jovem e se aproximou timidamente. "Minha filha, você está bem?" Heloísa perguntou suavemente. A jovem fungou. "Minha entrevista é em 1 hora. Não posso ir assim. Vão achar que sou uma qualquer." Heloísa olhou para o vestido. "Venha comigo." Com gentileza, Heloísa conduziu a jovem até um banheiro próximo. De sua bolsa gasta, tirou uma pequena caixa que sempre carregava consigo. Seu kit de emergências, contendo agulhas, linhas de várias cores, tesoura pequena e alguns retalhos. "Meu nome é Heloísa", disse, enquanto ajudava a moça a remover o vestido. "E você?" "Gabriela", respondeu a jovem, ainda com os olhos marejados. "Você acha que consegue salvar meu vestido? É o único que tenho para entrevistas." Heloísa examinou. O rasgão com olhos experientes. "Não se preocupe. Suas mãos são capazes de criar milagres." Em seu pequeno apartamento, sentou Gabriela, ofereceu-lhe um chá e pôs-se a trabalhar. Em 45 minutos, o vestido estava reparado, limpo e passado. Heloísa até mesmo adicionou uma fita na cintura. A jovem olhou-se no espelho. "Parece novo." "Não." Heloísa sorriu. "Agora parece com você." Os olhos de Gabriela se arregalaram ao ver a transformação. O rasgão havia desaparecido completamente, substituído por uma delicada aplicação que parecia fazer parte do design original. Além disso, a fita adicionada na cintura dava ao vestido simples um toque de elegância que não possuía antes. "Como você fez isso?" perguntou Gabriela, maravilhada. "Parece trabalho de estilista profissional." Heloísa riu suavemente. Um som raro que surpreendeu a ela mesma. "Anos de prática, minha filha. Quando se tem paixão por algo, os dedos aprendem sozinhos." E Gabriela abraçou-a apertado e saiu correndo. A jovem partiu apressada para sua entrevista, deixando para trás uma Heloísa pensativa. Aquele breve momento de reconhecimento havia despertado algo dentro dela, uma faísca que há muito estava adormecida. Seus olhos pousaram sobre a velha máquina de costura no canto do quarto, e pela primeira vez em anos, Heloísa permitiu-se sonhar acordada. Naquela noite, em vez de apenas costurar pequenas peças para si mesma, Heloísa desenhou. Com notas um lápis gasto e folhas de papel reaproveitadas, suas mãos deram forma a designs que havia imaginado por décadas. Vestidos que fluíam como água, blusas com detalhes arquitetônicos inspirados nos prédios de São Paulo, saías que contavam histórias em seus babados e pregas. Ela trabalhou até o amanhecer, movida por uma energia que não sentia há anos. Os dias seguintes transcorreram como sempre. Lavar, passar, entregar, suportar comentários depreciativos, retornar para seu pequeno refúgio. Mas algo havia mudado. A faísca acesa pelo encontro com Gabriela agora era uma pequena chama que aquecia o coração de Heloísa, dando-lhe um novo propósito além da sobrevivência diária. Uma semana depois, Heloísa ouviu uma batida. A mesma jovem estava lá, segurando um envelope manila e um enorme sorriso. "Eles me contrataram!" exclamou Gabriela, entrando no pequeno quarto como um furacão de alegria. "Contei a eles o que você fez. Um deles possui uma boutique. Ele quer ver seu trabalho." "Meu trabalho?" Heloísa riu. "São apenas retalhos." Ele disse que está
Cansado de gente rica que nunca conheceu dificuldades, ele quer ver o que mãos reais podem criar. Gabriela falava com tanto entusiasmo que era difícil não se contagiar. Seus olhos brilhavam ao explicar como havia mencionado o milagre que Heloísa realizara em seu vestido, despertando a curiosidade de seu novo chefe, Henrique Mendes, proprietário da Boutique Alameda, uma das mais respeitadas casas de moda da cidade. Ele ficou fascinado quando contei como você transformou um rasgão desastroso em um detalhe elegante em questão de minutos, continuou Gabriela. Disse que qualquer pessoa pode copiar tendências internacionais, mas poucos têm o dom de criar beleza a partir do nada. Heloísa ouviu tudo em silêncio, um misto de emoções contraditórias tomando conta de seu coração. Por um lado, sentia uma alegria indescritível ao pensar que alguém queria ver suas criações. Por outro, décadas de invisibilidade haviam construído um muro de insegurança que parecia intransponível. Não sei, Gabriela. Pessoas como eu não frequentam boutiques de luxo. E se ele estiver apenas sendo educado? Ou pior, e se quiser rir das minhas tentativas amadoras? Gabriela segurou as mãos calejadas de Heloísa entre as suas, seu olhar transmitindo uma confiança inabalável. Ele não é assim. Henrique cresceu na periferia, filha de uma empregada doméstica. Tudo o que conquistou foi com trabalho duro e talento autêntico. Por favor, Heloísa, ao menos considere a possibilidade. Todos merecemos uma chance de mostrar quem realmente somos. Naquela noite, após a partida de Gabriela, Heloísa não conseguiu dormir. As palavras da jovem ecoavam em sua mente, abrindo portas que ela acreditava estarem permanentemente fechadas. E se alguém realmente valorizasse o que ela criava? E se não fosse tarde demais para sonhar? Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. O cartão de visitas que Gabriela deixara queimava em suas mãos. Boutique Alameda, onde a moda conta histórias. Heloísa passou os dedos pelas letras douradas impressas no papel refinado, sentindo-se completamente fora de seu elemento. Aquele pequeno retângulo de papel representava um mundo ao qual nunca pertencera, um universo paralelo onde pessoas como ela eram invisíveis, exceto quando precisavam lavar e passar as roupas caras que outros usavam. Nas manhãs seguintes, Heloísa continuou sua rotina habitual. Levantava-se antes do sol nascer, preparava um café simples e saía para buscar as roupas de seus clientes. Enquanto trabalhava, no entanto, sua mente vagava para aquele cartão de visitas, para a possibilidade que ele representava. Você está distraída hoje, observou Dona Margarida com irritação, ao notar que Heloísa havia passado 2 vezes no mesmo lugar de uma camisa de seda. Se não consegue mais fazer o trabalho direito, é melhor eu encontrar outra pessoa. Ameaça, que normalmente a teria deixado apavorada, desta vez provocou uma reação diferente em Heloísa. Uma pequena chama de indignação acendeu-se em seu peito. Quantas vezes havia ouvido palavras semelhantes ao longo de 4 décadas? Quantas humilhações havia engolido em silêncio? Desculpe, Dona Margarida, respondeu automaticamente, mas em seu íntimo, algo havia mudado. A dignidade há tanto tempo adormecida começava a despertar. Naquela tarde, ao retornar para casa com as costas doloridas e os pés cansados, Heloísa tomou uma decisão. Tirou a velha mala debaixo da cama e espalhou suas criações sobre o colchão fino. Vestidos, blusas, saias, todas feitas com retalhos e tecidos reaproveitados, mas costuradas com uma habilidade que falava de talento natural e anos de prática silenciosa. Amanhã, sussurrou para si mesma, como uma promessa, amanhã eu vou.
A manhã seguinte amanheceu com uma garoa típica de São Paulo, mas para surpresa dos vizinhos que a conheciam há décadas, Heloísa não saiu com suas trouxas de roupa. Em vez disso, vestiu o que tinha de melhor, um vestido simples que ela mesma havia feito com um bordado delicado no colarinho. Arrumou os cabelos grisalhos em um coque caprichado e colocou algumas de suas peças favoritas em uma sacola, de pano que bordara com pequenas flores. O trajeto até a Boutique Alameda, no elegante bairro dos Jardins, foi uma jornada não apenas física, mas também emocional. Cada quarteirão que se afastava de seu mundo familiar parecia levá-la a uma dimensão desconhecida. Nos ônibus lotados e ruas movimentadas, Heloísa apertava a sacola contra o peito como se carregasse um pedaço de sua alma. Quando finalmente chegou ao destino, ficou parada na calçada por longos minutos, observando a fachada elegante da boutique. Vitrines impecáveis exibiam manequins vestidos com roupas que custavam mais do que ela ganhava em meses. Pessoas bem vestidas entravam e saíam, parecendo pertencer naturalmente àquele ambiente sofisticado. "O que estou fazendo aqui?" murmurou para si mesma, a coragem rapidamente se esvaindo. Estava prestes a dar meia volta quando ouviu uma voz familiar. "Heloísa, você veio!" Gabriela corria em sua direção, radiante em seu novo uniforme da boutique. Seu sorriso sincero era como um raio de sol em meio à garoa persistente. "Estava começando a achar que você não viria", disse a jovem, pegando-a pelo braço com gentileza. "Venha, Henrique está esperando." Antes que pudesse protestar, Heloísa foi conduzida para dentro da boutique. O interior era ainda mais intimidador. Luzes suaves iluminavam tecidos luxuosos. Espelhos estrategicamente posicionados multiplicavam o espaço e o aroma de perfume caro pairava no ar. Heloísa sentiu-se terrivelmente deslocada, uma mancha em um quadro perfeito. "Senhor Mendes!" chamou Gabriela. "Ela está aqui!" De um escritório nos fundos, surgiu um homem de meia-idade, alto e magro, com cabelos grisalhos meticulosamente penteados e óculos de armação fina. Seus olhos escuros, no entanto, eram surpreendentemente calorosos, contrastando com a elegância formal de sua aparência. "Então, esta é a famosa Heloísa", disse ele, aproximando-se com um sorriso genuíno. "Gabriela não parou de falar sobre você e sua mágica com agulha e linha." Embaraçada, Heloísa apertou a sacola com mais força, incapaz de encontrar palavras. Henrique notou seu desconforto e, com uma gentileza que ela raramente experimentava, conduziu-a até o escritório nos fundos, longe dos olhares curiosos dos clientes. "Gabriela, traga um café para nós, por favor", pediu ele, indicando uma cadeira confortável para a Heloísa. "E não nos incomode por meia hora." No aconchego do escritório, decorado com fotos de desfiles e croquis de moda, Heloísa lentamente começou a relaxar. O Sr. Mendes não a apressou, permitindo que ela encontrasse seu próprio ritmo. Com mãos trêmulas, ela finalmente abriu a sacola e começou a retirar suas criações, uma a uma. "São apenas experiências", murmurou, desviando o olhar. "Nada profissional." Henrique não respondeu imediatamente. Em silêncio reverente, examinou cada peça com olhos de especialista, tocando os tecidos, virando-os para observar as costuras, apreciando os detalhes de perto e de longe. Heloísa observava, o coração aos pulos, cada expressão facial dele. "Quem te ensinou a costurar assim?" perguntou finalmente. "Minha mãe", respondeu Heloísa, sua voz mal passando de um sussurro. "Ela dizia que se o mundo não te enxerga, faça algo tão bonito que eles não consigam desviar o olhar." Henrique levantou os olhos, encontrando os dela. Havia algo em seu olhar, respeito, admiração, que fez o coração de Heloísa apertar. "Quero seu nome em cada uma destas peças", declarou ele. Heloísa engasgou. "Mas eu sou apenas... Você é uma artista." A palavra pairou no ar entre eles, pesada de significado.
Artista, não lavadeira, não empregada, não serviçal. Artista, uma identidade que ela jamais havia ousado reivindicar para si mesma. Tenho 69 anos, protestou fracamente. É tarde demais. Tarde demais? Henrique sorriu. Coco Chanel lançou seu perfume mais famoso aos 70. Laura Ingalls Wilder começou a escrever aos 65. Grandma Moses começou a pintar aos 78. Ele fez uma pausa significativa. Não existe tarde demais para quem tem talento autêntico. As palavras dele encontraram eco em um lugar profundo dentro de Heloísa. Um lugar que havia permanecido adormecido por décadas. Era como se alguém finalmente enxergasse além da lavadeira invisível, reconhecendo a artista que sempre existira, escondida sob camadas de dever e sobrevivência. E se as pessoas não gostarem? Perguntou, dando voz a um de seus muitos medos. E se gostarem? Retrucou ele com um sorriso desafiador. Naquele momento algo se transformou no olhar de Heloísa. Uma centelha de determinação, um vislumbre da mulher que poderia ter sido se a vida lhe tivesse oferecido outras oportunidades, ou se ela tivesse ousado criá-las para si mesma. Quando Heloísa deixou a boutique naquela tarde, caminhava diferente. Seus passos, normalmente cansados e arrastados, tinham um novo vigor. Em sua bolsa, além do cartão de Henrique, havia um contrato. Ela forneceria 10 peças exclusivas para a coleção de primavera da Boutique Alameda. Seu nome, Heloísa Ribeiro, apareceria nas etiquetas. Heloísa por Coração seria o nome da linha. Um tributo tanto a ela quanto a sua mãe, que sempre dizia que as melhores costuras eram feitas com amor. O caminho de volta para casa parecia mais curto, a garoa menos fria, o mundo menos hostil. Em sua cabeça, ideias floresciam, combinações de cores, padrões, texturas. Pela primeira vez em muitos anos, Heloísa olhava para o futuro com antecipação, não com resignação. Em casa, a primeira coisa que fez foi acender a luz e posicionar-se diante de sua velha máquina de costura. As mãos calejadas acariciaram o metal gasto, quase com reverência. Chegou nossa hora, velha amiga, sussurrou. As semanas seguintes trouxeram uma transformação notável. O pequeno quarto de Heloísa, antes um mero lugar para descansar entre jornadas de trabalho, tornou-se um ateliê improvisado. Tecidos que ela cuidadosamente selecionava de lojas de retalhos no Bom Retiro cobriam cada superfície disponível. Desenhos e anotações preenchiam um caderno novo, presente de Gabriela, que nunca saía de seu lado. Alguns de seus antigos clientes ficaram surpresos quando ela educadamente informou que não poderia mais lavar suas roupas. Dona Margarida, em particular, ficou indignada. Você acha que pode simplesmente abandonar seu trabalho assim? O que pensa que vai fazer na sua idade? Questionou incrédula. Vou criar beleza, Dona Margarida, respondeu Heloísa com um sorriso sereno. Sempre foi o que eu fazia melhor. A notícia se espalhou rapidamente pelo cortiço. Vizinhos que, mal a cumprimentavam agora, paravam para conversar. Curiosos sobre os rumores de que a Dona Heloísa da Lavagem havia se tornado estilista. Alguns duvidavam, outros riam disfarçadamente, mas alguns, especialmente as mulheres mais jovens, olhavam-na com uma nova admiração. Maria da Conceição, uma jovem mãe solteira que morava no quarto ao lado, foi a primeira a bater à sua porta com um pedido. Dona Heloísa, é verdade que a senhora vai fazer roupas para uma boutique chique? Será que poderia fazer um vestido para minha filha? É o aniversário de 5 anos dela no próximo mês. Com o coração cheio, Heloísa convidou-a a entrar. A cada nova encomenda de vizinhas, uma blusa aqui, uma saia ali, ela sentia sua confiança crescer. Essas pequenas peças, feitas nas horas vagas entre seu trabalho para a boutique, tornaram-se sua forma de retribuir à comunidade que, à sua maneira, sempre a havia acolhido.
O dia da entrega de sua primeira coleção para a Boutique Alameda chegou mais rápido do que ela esperava. Com cada peça cuidadosamente embalada em papel de seda, Heloísa fez novamente o trajeto até os jardins, desta vez com passos mais firmes, embora o coração batesse acelerado. Henrique recebeu as roupas com olhos criteriosos de um profissional experiente. A tensão era palpável, enquanto ele examinava cada peça em silêncio, ocasionalmente assentindo ou franzindo o senho. Heloísa aguardava, as mãos trêmulas escondidas nos bolsos do casaco. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Henrique olhou para ela com um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. Extraordinário, declarou. Cada peça conta uma história. Há algo autêntico nelas que não se vê mais na moda atual. Estou sem palavras, Heloísa. O alívio que a inundou foi tão intenso que por um momento ela temeu que suas pernas cedessem. Henrique continuou, seu entusiasmo crescendo a cada palavra. Quero fazer um pequeno evento de lançamento. Nada grandioso, apenas para clientes seletos e alguns jornalistas de moda. Sua linha merece uma introdução adequada ao mundo. A ideia de um evento, de estar sob os holofotes, despertou o pânico em Heloísa. Toda a sua vida havia sido vivida nas sombras, invisível para o mundo que servia. A perspectiva de ser o centro das atenções era quase inconcebível. Não sei se estou pronta para isso, confessou, a voz tremendo ligeiramente. Henrique aproximou-se, seus olhos gentis encontrando os dela. Você passou 40 anos vendo-o e não sendo vista, Heloísa. Talvez seja a hora do mundo ver você, a verdadeira você. Suas palavras tocaram profundamente Heloísa. Ela respirou fundo e assentiu lentamente, aceitando o desafio com uma mistura de medo e determinação. Nos dias que se seguiram, a boutique transformou-se em um redemoinho de atividades. Henrique e sua equipe trabalhavam incansavelmente para organizar o evento de lançamento, enquanto Gabriela assumira a tarefa de preparar Heloísa para seu grande momento. Não quero que mudem quem eu sou, insistiu Heloísa, quando Gabriela sugeriu uma renovação completa de visual. Estas mãos calejadas e este rosto enrugado contam minha história. Não quero escondê-los. Gabriela sorriu com admiração. Não queremos mudar quem você é, Heloísa. Queremos apenas que todos vejam o que nós já vemos, uma artista extraordinária. O evento foi marcado para uma quinta-feira à noite, na própria boutique. Conforme o dia se aproximava, o nervosismo de Heloísa crescia. Todas as noites, em seu pequeno quarto, ela ensaiava o que diria, como se comportaria, tentando imaginar as perguntas que poderiam fazer. Nos momentos de maior ansiedade, pegava-se desejando voltar à segurança de sua antiga vida. Invisível, sim, mas também protegida das expectativas e julgamentos do mundo. Na véspera do lançamento, recebeu uma ligação inesperada. Alô? Atendeu, estranhando que alguém tivesse seu número. Mãe! A voz familiar do outro lado da linha fez seu coração saltar. É o Fernando. O silêncio que se seguiu estava carregado de anos de ausência, de cartas não respondidas, de convites recusados para aniversários e natais. Heloísa apertou o telefone com força, como se pudesse abraçar o filho através dele. Vi sua foto no jornal, continuou Fernando, sua voz revelando surpresa genuína. Na coluna de moda. Não podia acreditar. Você sempre guardou esse talento escondido? Heloísa não sabia que sua história já havia chegado aos jornais. Henrique devia ter enviado um comunicado de imprensa sobre o evento. Sempre costurei, respondeu simplesmente, mas ninguém nunca quis ver. Outro silêncio pesado. Quando Fernando falou novamente, sua voz estava embargada. Mãe, Eu disse a eles que você era enfermeira porque tinha vergonha. Agora tenho vergonha de mim, mesmo. A dor e a mágoa que Heloísa carregara por anos ainda estavam lá,
Mas algo novo surgia ao lado delas: compreensão. Seu filho, assim como ela, havia lutado para encontrar seu lugar em um mundo que raramente valoriza aqueles que vêm de baixo. Eu te perdoo, disse ela, as palavras saindo com dificuldade através do nó em sua garganta. Mas estou ocupada agora. Preciso finalizar os preparativos para meu evento de lançamento. A linha ficou em silêncio por alguns segundos, antes que Fernando respondesse, sua voz agora mais firme. Entendo. Só queria dizer que estou orgulhoso de você, mãe. Sempre achei que você merecia mais do que a vida te deu. A vida não me deu nada, filho, respondeu Heloísa, uma nova serenidade em sua voz. O que tenho agora conquistei, e nunca é tarde demais para fazer o mesmo. Após desligar, Heloísa permaneceu sentada por um longo tempo, absorvendo o impacto daquela conversa. As palavras de seu filho trouxeram à tona memórias há muito enterradas. Dele pequeno, sentado ao lado da máquina de costura, observando-a trabalhar, de suas mãozinhas tentando ajudar a separar botões coloridos, de suas perguntas curiosas sobre cada tecido, cada ponto. Talvez ele sempre tivesse visto o que os outros não viam. Talvez tivesse sido sua vergonha pelo trabalho de lavadeira da mãe, não por ela mesma, que causara o afastamento. O pensamento trouxe uma estranha paz. Na manhã do grande dia, Heloísa acordou antes do nascer do sol, como tinha feito por décadas. Mas hoje, em vez de preparar trouxas de roupa para lavar, ela preparava sua alma para uma nova jornada. Gabriela chegou cedo, trazendo um vestido simples, mas elegante, que haviam escolhido juntas. Negro, com detalhes em bordado colorido, que a própria Heloísa havia adicionado, contando através dos pontos a história de sua vida. "Está pronta?" perguntou a jovem, ajudando-a a se arrumar. "Não", respondeu Heloísa honestamente, "mas vou fazer assim mesmo." A boutique havia sido transformada para a ocasião. Luzes suaves iluminavam as peças da coleção Heloísa por Coração, estrategicamente dispostas para contar uma história coerente. Manequins exibiam os vestidos, blusas e saias que antes ficavam escondidos em uma mala empoeirada. Pequenos cartões explicavam a inspiração por trás de cada peça, muitas delas nomeadas em homenagem a mulheres que haviam marcado a vida de Heloísa, incluindo sua mãe, Isabel. Os convidados começaram a chegar ao cair da tarde. Clientes, fiéis da boutique, jornalistas de moda, blogueiras, fotógrafos, um mundo completamente estranho para Heloísa, que observava tudo de um canto, sentindo-se simultaneamente parte e ausente daquela realidade. "Nervosa?" perguntou Henrique, aproximando-se, com 2 taças de champanhe. "Aterrorizada", confessou Heloísa, aceitando a bebida com um sorriso trêmulo. "Olhe para eles", aconselhou Henrique, indicando os convidados com um gesto sutil. "Estão maravilhados. Sua história, suas criações. É tudo tão diferente do que estão acostumados. Em um mundo de cópias, você é o original, Heloísa." Ela observou as pessoas percorrendo a boutique, tocando os tecidos com reverência, lendo os cartões explicativos, comentando entre si com expressões de admiração genuína. Uma jornalista tirava fotos detalhadas de um vestido particularmente elaborado, enquanto outra fazia anotações furiosamente em um bloco. "É hora", disse Henrique suavemente. "Vamos apresentá-la ao mundo." O pequeno discurso que Henrique fez para introduzi-la foi simples e tocante. Ele falou sobre autenticidade, sobre como a verdadeira moda deveria refletir as experiências humanas reais, não apenas fantasias inacessíveis. Falou sobre como conhecer Heloísa havia mudado sua perspectiva sobre o que significava ser um criador. E então chegou a vez dela. Com pernas trêmulas, Heloísa caminhou até o centro do espaço. O silêncio que caiu sobre a boutique era tão intenso que ela podia ouvir o próprio coração batendo. Todos os olhos estavam voltados para ela.
A mulher de 69 anos, com mãos calejadas por décadas de trabalho árduo, que ousara sonhar. Não preparei um discurso, começou, a voz baixa ganhando firmeza a cada palavra. Passei a vida inteira em silêncio, então não sou muito boa com palavras, mas sei contar histórias com tecidos e linhas. Ela apontou para um vestido próximo, feito com retalhos em tons de azul e verde. Este vestido se chama Madrugada. Fiz pensando nas manhãs em que acordava antes do sol para começar a lavar roupas, quando o céu tem aquela cor indefinível entre a noite e o dia. Por 40 anos, aquele momento foi meu único momento de paz. Moveu-se para outra peça, uma blusa com detalhes em vermelho vivo. Esta se chama Sangue e Amor. Pelas vezes em que minhas mãos racharam no inverno, pelo frio e pelos produtos químicos, mas continuei trabalhando para dar um futuro melhor ao meu filho. Um a um, Heloísa apresentou suas criações, cada uma contendo um fragmento de sua vida, transformando décadas de invisibilidade em arte tangível. Quando terminou, o silêncio persistiu por alguns segundos, antes de ser quebrado por aplausos, espontâneos e emocionados. Jornalistas se aproximaram com perguntas, flashes dispararam, pessoas queriam tocar suas mãos, como se seu talento pudesse ser transmitido por contato. No meio da multidão, Heloísa viu um rosto familiar. Fernando, seu filho, observando-a com olhos marejados de orgulho e arrependimento. Mais tarde, naquela noite, quando os últimos convidados haviam partido e apenas a equipe da boutique permanecia para a limpeza, Heloísa sentou-se exausta, mas radiante. Você conseguiu, disse Gabriela, sentando-se ao seu lado. Eles te adoraram. É estranho, refletiu Heloísa. Passei a vida inteira querendo ser vista, e agora que finalmente sou, percebo que o mais importante era eu mesma me enxergar. Henrique aproximou-se com um envelope nas mãos. As primeiras encomendas, anunciou com um sorriso. 3 lojas. Querem peças exclusivas da coleção Heloísa por Coração. E a revista Moda Brasil quer fazer uma matéria especial sobre você para a edição do próximo mês. O impacto foi imediato. No dia seguinte, as redes sociais estavam repletas de fotos do evento, com comentários entusiasmados sobre a nova sensação da moda brasileira. Uma senhora de 69 anos que transformava histórias de vida em roupas extraordinárias. O telefone de Heloísa, que raramente tocava, agora não parava. Jornalistas queriam entrevistas, potenciais clientes buscavam encomendas personalizadas e até mesmo algumas celebridades manifestaram interesse em usar suas criações. Não posso atender a todos, disse ela a Henrique, sentindo-se sobrecarregada. Não precisa, respondeu ele calmamente. Vamos crescer no seu ritmo. Sua história é sobre qualidade, não quantidade. Sobre tomar seu tempo e fazer cada peça contar. 3 meses após o lançamento, as criações de Heloísa estavam sendo vendidas sob a etiqueta Heloísa por Coração. Em 6 meses, sua foto estava em revistas de moda, sua história compartilhada online. Mulheres escreviam cartas dizendo que haviam chorado ao conhecer sua trajetória, que elas também haviam sido invisíveis. Fernando voltou para São Paulo, aceitando um cargo em uma empresa menor, mas mais próxima de sua mãe. Nos fins de semana, ele a ajudava com a contabilidade do pequeno ateliê que ela montara em um espaço alugado próximo ao seu antigo cortiço. Grande o suficiente para acomodar seu trabalho crescente, mas pequeno o bastante para manter a intimidade que ela valorizava. Aceitei esse trabalho, dizendo que fui criado por uma enfermeira porque tinha vergonha, confessou ele durante um jantar. Agora digo com orgulho que minha mãe é Heloísa Ribeiro, a estilista que revolucionou a moda brasileira aos 69 anos.
Ela sorriu, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. Nunca é tarde demais para recomeçar, filho, para nenhum de nós. Vocês já passaram por uma situação de ter um talento ou habilidade que ninguém valorizou por muito tempo? Conte nos comentários como foi sua experiência. Um dos aspectos mais gratificantes da nova vida de Heloísa era poder empregar mulheres de sua antiga comunidade. Maria da Conceição tornou-se sua assistente principal, revelando um talento natural para a costura que havia permanecido adormecido enquanto trabalhava como diarista. Outras vizinhas do cortiço, que antes mal a cumprimentavam, agora faziam parte de sua equipe crescente. Quero que meu ateliê seja um lugar onde mulheres como eu possam transformar suas histórias em arte, explicava Heloísa sempre que alguém questionava sua decisão de contratar pessoas sem experiência formal no mundo da moda. Os dedos que limparam, lavaram e cozinharam por décadas têm histórias para contar através do tecido. Sua abordagem não convencional atraía cada vez mais atenção. Estilistas tradicionais, inicialmente céticos, começaram a reconhecer o valor daquela estética única que só poderia vir de alguém que vivera às margens da sociedade. Estudantes de moda buscavam estágios em seu ateliê, ansiosos para aprender, não apenas técnicas, mas uma nova forma de pensar sobre design. Em uma manhã de primavera, quase um ano após seu lançamento oficial, Heloísa recebeu uma visita inesperada. Enquanto trabalhava em um novo design, ouviu a campainha do ateliê tocar. "Atende para mim, Maria", pediu concentrada em um delicado bordado. Momentos depois, Maria retornou com uma expressão intrigada. "Dona Heloísa, é a Dona Margarida." Heloísa levantou a cabeça, surpresa. Não via sua antiga patroa desde que havia deixado de lavar roupas. O que poderia trazê-la ali? Ajeitando o vestido e passando a mão pelos cabelos grisalhos, agora elegantemente arrumados em um coque baixo, Heloísa dirigiu-se à área de recepção. Dona Margarida estava lá, visivelmente desconfortável, segurando uma sacola de grife. "Heloísa", cumprimentou com formalidade, "seu lugar é muito agradável." "Obrigada, Dona Margarida", respondeu Heloísa, mantendo a compostura apesar da estranheza da situação. "Em que posso ajudá-la?" A mulher hesitou, seus olhos percorrendo o ateliê com uma mistura de curiosidade e algo que parecia quase arrependimento. "Vi sua entrevista na televisão", disse finalmente, "sobre como começou costurando depois de longas jornadas lavando roupas, sobre como ninguém via seu talento." Ela fez uma pausa, visivelmente desconfortável. "Inclusive eu." Heloísa permaneceu em silêncio, observando a mulher que por tanto tempo a tratara como alguém descartável. Era estranho vê-la ali, buscando algum tipo de conexão agora que Heloísa havia se tornado alguém. "Trouxe algo para você", continuou Dona Margarida entregando a sacola. "Encontrei em um bazar de antiguidades. Achei que talvez pudesse inspirá-la." Dentro da sacola havia um livro antigo sobre técnicas tradicionais de bordado brasileiro, um tesouro raro com padrões e métodos quase esquecidos. Era um presente valioso e surpreendentemente atencioso. "Obrigada", disse Heloísa sinceramente. "Isso será muito útil para minha próxima coleção." Um silêncio constrangedor instalou-se entre elas. Anos de relação desigual não podiam ser apagados com um único gesto, por mais genuíno que fosse. "Tenho muito orgulho do que você conquistou, Heloísa", disse Dona Margarida finalmente. "Sempre soube que havia algo especial em você. A forma como cuidava de cada peça de roupa." Heloísa poderia ter apontado a hipocrisia daquelas palavras, lembrando as inúmeras vezes em que fora humilhada e menosprezada.
Poderia ter devolvido com amargura, excluindo Dona Margarida como ela mesma havia sido excluída tantas vezes. Em vez disso, ofereceu um sorriso gentil. Estamos todos sempre aprendendo a enxergar melhor, não é mesmo? Eu também não via meu próprio valor por muito tempo. A visita terminou com uma cordialidade educada, mas algo havia mudado. Para Heloísa, era mais uma confirmação de sua nova realidade. Ela não era mais definida pelo que os outros viam nela, mas pelo que ela escolhia ver em si mesma. Naquela tarde, enquanto folheava o livro de bordados, uma ideia começou a se formar. Sua próxima coleção contaria a história não apenas de sua jornada pessoal, mas das mulheres brasileiras através dos séculos, as que lavavam, cozinhavam, cuidavam, costuravam e mantinham o mundo funcionando nas sombras. Usaria técnicas tradicionais de bordado indígena, afro-brasileiro e de imigrantes, criando peças que honrassem essa rica herança cultural. Vamos precisar de mais mãos, disse a Maria, que a observava esboçar um complicado padrão de bordado. E mais histórias. Nas semanas seguintes, o ateliê transformou-se em um centro de coleta de narrativas. Heloísa convidou mulheres de todas as idades e origens para compartilhar suas histórias de invisibilidade e resistência. Cada relato era cuidadosamente anotado e posteriormente transformado em elementos visuais. Um bordado específico, uma combinação de cores, um detalhe estrutural. Estamos tecendo histórias, explicava ela às mulheres que vinham compartilhar suas experiências, transformando dor em beleza, ausência em presença. O processo era terapêutico não apenas para Heloísa, mas para todas as envolvidas. Muitas daquelas mulheres nunca haviam tido oportunidade de falar sobre suas experiências, de ter suas jornadas validadas e celebradas. Em uma tarde particularmente movimentada, enquanto Heloísa explicava seu novo projeto para um grupo de visitantes, a porta do ateliê se abriu para revelar uma jovem mulher acompanhada de uma menina de aproximadamente 6 anos. Heloísa reconheceu-a imediatamente, mesmo após tanto tempo. "Isabela", chamou incerta. "Minha neta?" A menina, com olhos curiosos que lembravam os de Fernando quando criança, escondeu-se parcialmente atrás da mãe. "Desculpe aparecer sem avisar", disse a jovem mulher visivelmente nervosa. "Sou Carla, esposa de Fernando. Ele fala muito sobre você ultimamente, sobre como se arrepende do tempo perdido." Heloísa aproximou-se lentamente, o coração acelerado. Abaixou-se para ficar na altura da menina. "Oi, Isabela, eu sou sua avó." A menina olhou-a com intensidade antes de perguntar: "É você que faz roupas mágicas?" Heloísa sorriu confusa. "Mágicas? Papai disse que você transforma histórias tristes em roupas bonitas. Isso é magia, não é?" As palavras simples da criança tocaram Heloísa profundamente. De certa forma, era exatamente isso que ela fazia. Transformava experiências, mesmo as dolorosas, em algo belo e significativo. "Sim", respondeu finalmente, estendendo a mão para a neta. "Acho que é magia. Quer ver como funciona?" Aquela tarde marcou o início de outro capítulo na vida de Heloísa. A presença regular de Isabela no ateliê trouxe uma nova dimensão ao seu trabalho. A curiosidade infantil, o olhar fresco e sem preconceitos, inspirava novas direções e experimentações. Isabela tornou-se uma presença constante, correndo entre tecidos coloridos, inventando histórias para cada retalho, observando com fascínio as mãos das costureiras transformarem ideias em realidade. Em seu aniversário de 7 anos, pediu, como presente, aprender a costurar como a vovó. "Ela tem seu talento", comentou Fernando, observando a filha concentrada em seus primeiros pontos desajeitados. "E sua determinação." Heloísa sorriu, vendo naquela criança a continuação de uma linhagem de mulheres fortes. Sua própria mãe
ela mesma, agora Isabela, cada uma carregando um pouco do espírito das anteriores, acrescentando sua própria história ao tecido compartilhado de suas vidas. A coleção Memórias Bordadas, inspirada pelas histórias coletadas, foi lançada em um evento especial no MASP, Museu de Arte de São Paulo. A escolha do local não foi por acaso. Heloísa queria que suas criações, nascidas das experiências de mulheres comuns, ocupassem um espaço tradicionalmente reservado para a alta cultura. O convite para a exposição surpreendeu o mundo da moda. Nunca antes uma estilista com apenas 2 anos de carreira havia recebido tal honra. Mas os curadores do museu compreenderam o valor histórico e cultural daquele trabalho. Não era apenas moda, era uma forma de preservação de memória coletiva. No dia da inauguração, o museu estava lotado. Críticos de moda, artistas, celebridades e, mais importante para Heloísa, dezenas de mulheres comuns que haviam contribuído com suas histórias. Cada peça exibida vinha acompanhada não apenas do nome de Heloísa, mas também dos nomes de todas as mulheres cujas narrativas haviam inspirado aquela criação específica. Em seu discurso de abertura, Heloísa manteve a simplicidade que a caracterizava. Quando eu lavava roupas, meus olhos viam histórias nos tecidos. Manchas de vinho em uma camisa de festa contavam sobre celebrações. Joelhos desgastados em calças infantis falavam de aventuras e quedas. Perfume persistente em um vestido sussurrava sobre romances. Sempre fui uma leitora de histórias, mesmo quando ninguém lia a minha. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de seu filho na primeira fila, com Carla e Isabela ao seu lado. Hoje não estou apenas contando minha história, mas a de todas nós, mulheres que trabalharam nas sombras, construindo o mundo com mãos que poucos notaram. Esta exposição é uma celebração de visibilidade, não apenas para mim aos 70 anos, mas para todas nós, em qualquer idade. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Heloísa, que por tanto tempo havia desejado ser vista, agora estava sob os holofotes mais brilhantes que poderia imaginar. Mas seu maior triunfo não era a fama ou o reconhecimento. Era ter encontrado uma forma de honrar sua própria jornada e a de tantas outras como ela. Após o evento, enquanto a multidão se dispersava e apenas família e amigos próximos permaneciam, Henrique aproximou-se com uma taça de champanhe. Quando nos conhecemos, ele disse com um sorriso, você tinha medo que fosse tarde demais para começar. Olhe para você agora. Heloísa, radiante em um vestido que ela mesma criara, negro com bordados coloridos que contavam a história de sua vida, olhou ao redor. Seu filho, reconciliado e orgulhoso. Sua neta, seguindo seus passos com entusiasmo infantil. As mulheres de sua comunidade, encontrando suas próprias vozes através do trabalho que realizavam juntas. Henrique, o homem que vira além da lavadeira e reconhecera a artista. Nunca é tarde demais para ser quem você realmente é, respondeu. Ela, levantando sua taça em um brinde. E nunca é cedo demais para começar. Será que sua jornada tão incrível está próxima de acabar? Ela está apenas começando, ou virão desafios que podem ameaçar tudo o que foi conquistado. Naquela primavera, com a exposição no MASP ainda em cartaz e atraindo visitantes diariamente, Heloísa recebeu um convite que jamais havia imaginado: participar da São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda do Brasil. Eles querem uma coleção exclusiva, explicou Henrique, mal contendo a excitação. Uma passarela inteira dedicada a Heloísa por coração. É uma oportunidade sem precedentes. Sentados no escritório que haviam improvisado nos fundos do ateliê, Heloísa contemplava o e-mail oficial exibido na tela do computador. Em menos de 2 anos, havia passado de lavadeira invisível a uma das estilistas mais celebradas do país.
A velocidade dessa transformação ainda a deixava tonta. Não sei, Henrique, confessou, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Um desfile desse porte exigiria uma produção muito maior do que estamos acostumados. Teríamos que contratar mais pessoas, aumentar o ritmo. Tenho medo de perder o que torna nosso trabalho especial. O cuidado, a história por trás de cada peça. Henrique assentiu, compreendendo suas preocupações. Ao longo dos meses, sua parceria havia se transformado em uma profunda amizade, baseada no respeito mútuo. Ele havia aprendido a valorizar a abordagem meticulosa e centrada em significado que Heloísa trazia para o mundo frequentemente superficial da moda. Entendo seus receios, respondeu ele cuidadosamente. Mas pense no impacto que poderia ter. Sua mensagem alcançaria muito mais pessoas, e poderíamos fazer isso do nosso jeito, sem comprometer os valores que tornaram seu trabalho único. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Maria entrou, segurando um jornal. Desculpem interromper, mas achei que deveriam ver isso. A manchete na seção de economia saltou aos olhos de Heloísa. Grupo Internacional de Luxo anuncia interesse em adquirir marca brasileira Heloísa por Coração. Não recebemos nenhuma proposta, disse Henrique, franzindo o senho. Ainda, acrescentou Maria. As pessoas estão falando. O sucesso da exposição atraiu muita atenção. Dizem que seu estilo único tem potencial para conquistar o mercado internacional. Heloísa sentiu um aperto no peito. Conquanto o reconhecimento fosse gratificante, a ideia de sua marca, seu nome, sua história, nas mãos de um conglomerado internacional era perturbadora. Ela havia finalmente encontrado sua voz. A ideia de perdê-la para interesses comerciais a aterrorizava. Nos dias seguintes, como Maria previra, as propostas começaram a chegar. Executivos internos impecáveis visitavam o ateliê apresentando números impressionantes e promessas de expansão global. Falavam de lojas em Paris, Milão e Nova York, de linhas de perfumes e acessórios, de transformar Heloísa por Coração em um império da moda. Estamos oferecendo a chance de sua história alcançar o mundo todo, argumentou um deles. Um homem de meia idade com sotaque francês. Imagina quantas mulheres poderiam se inspirar em você globalmente. As palavras eram tentadoras, mas algo, no tom talvez condescendente demais, talvez excessivamente calculista, fazia Heloísa recuar instintivamente. Uma tarde, após mais uma reunião desgastante com potenciais investidores, Heloísa escapou para um café tranquilo próximo ao ateliê. Precisava pensar, longe da pressão e das expectativas crescentes que a cercavam. Enquanto observava as pessoas, passando pela calçada, notou uma mulher mais velha olhando a vitrine de uma loja cara com expressão derrotada. Algo naquela cena tocou Heloísa profundamente. Talvez porque reconhecesse naquela mulher anônima um pouco de quem ela mesma havia sido não muito tempo atrás. Impulsivamente levantou-se e aproximou-se. Com licença, chamou gentilmente. A mulher virou-se, surpresa. Sim? Você gostaria de tomar um café comigo? Estou precisando de companhia e uma perspectiva honesta. Desconcertada, mas intrigada, a mulher, que se apresentou como Dona Conceição, aceitou o convite. Durante a hora seguinte, Heloísa ouviu a história de uma professora aposentada que criara 3 filhos sozinha, sempre adiando seus próprios sonhos para garantir o futuro deles. Sabe o que mais me entristece? Confessou Dona Conceição. Ver como tudo ficou inacessível, as coisas bonitas, as experiências significativas. Tudo tem um preço tão alto que pessoas comuns como eu ficamos apenas olhando de fora. As palavras atingiram Heloísa como uma revelação. Não era exatamente esse sentimento de exclusão que ela havia experimentado por toda a vida.
E não estava agora, com todas essas propostas milionárias, correndo o risco de se tornar parte do sistema que criava essas barreiras? Ao retornar ao ateliê, Heloísa tinha uma clareza que havia lhe escapado nas semanas anteriores. Reuniu toda a equipe, as costureiras, Henrique, Fernando, que agora administrava o lado financeiro do negócio, e até mesmo a pequena Isabela, que brincava com retalhos coloridos em um canto. Recebi muitas propostas tentadoras, começou ela. Ofertas que poderiam transformar nossa pequena marca em algo muito maior. Fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos ao seu redor. Mulheres que, como ela, haviam encontrado dignidade e propósito naquele espaço. Mas percebi algo hoje. O verdadeiro valor do que construímos não está em crescer indefinidamente ou conquistar mercados internacionais. Está em permanecer fiel ao que nos tornou especiais desde o início. Criar beleza acessível que conte histórias autênticas. Henrique sorriu, como se já esperasse essa conclusão. E quanto ao Fashion Week? Essa ainda é uma plataforma que vale a pena, não importa qual direção decidamos seguir depois. Heloísa considerou por um momento. Sim, mas com uma condição. Quero que nossas modelos sejam mulheres reais, as mesmas que inspiraram e criaram estas roupas. Nossas costureiras, nossas vizinhas, mulheres de todas as idades e tipos de corpo. Se vamos mostrar nossas criações para o mundo, que seja através das pessoas que verdadeiramente representam o que acreditamos. A proposta era radical pelos padrões da indústria da moda, mas perfeitamente alinhada com os valores que haviam guiado Heloísa até ali. Após uma breve discussão, a equipe concordou entusiasticamente. Até mesmo Henrique, inicialmente preocupado com a reação da organização do evento, acabou abraçando a ideia com fervor. Assim, rejeitando todas as ofertas de aquisição, Heloísa aceitou o convite para a São Paulo Fashion Week, mas em seus próprios termos. O anúncio de que Heloísa por Coração apresentaria sua coleção com modelos reais gerou burburinho imediato na imprensa especializada. Alguns criticando o que consideravam amadorismo, outros celebrando a ousadia da proposta. Os preparativos foram intensos. Heloísa criou uma coleção que celebrava a diversidade brasileira, inspirada nas histórias das próprias mulheres que desfilariam. Cada peça foi desenvolvida especificamente para a pessoa que a usaria, considerando não apenas medidas físicas, mas também personalidade e história de vida. Maria, aos 32 anos, usaria um conjunto que incorporava elementos do uniforme de diarista que vestira por anos, transformado em uma peça elegante que simbolizava sua jornada de autodescoberta. Dona Conceição, a professora aposentada que Heloísa conhecera por acaso, desfilaria um vestido inspirado em livros e conhecimento, com frases bordadas de poetas que ela admirava. Até mesmo Isabela participaria, usando uma criação que mesclava elementos lúdicos com a seriedade da herança que carregava. À medida que o grande dia se aproximava, o nervosismo tomava conta do ateliê. A maioria das mulheres nunca havia pisado em uma passarela, muito menos diante das luzes e câmeras de um dos maiores eventos de moda da América Latina. E se eu cair? Preocupava-se Maria, tropeçando nos sapatos de salto durante um ensaio. Então você se levanta e continua, respondia Heloísa com um sorriso gentil. Como todas nós fizemos a vida inteira. Na véspera do desfile, Fernando surpreendeu a mãe com uma visita inesperada ao ateliê. Tenho algo para você, disse ele, entregando-lhe um pequeno pacote. Encontrei entre as coisas do papai. Dentro havia uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, uma jovem Heloísa sorria timidamente ao lado de um homem bonito, o pai de Fernando, que os abandonara quando o menino tinha apenas 5 anos. Olhe o que você está segurando,
apontou Fernando. Na foto, as mãos jovens de Heloísa seguravam um pequeno vestido que ela claramente havia feito. Seu rosto brilhava com o orgulho de criadora, um vislumbre da artista que sempre existira dentro dela. Ele escreveu algo atrás, disse Fernando. Virando a foto, Heloísa leu em caligrafia masculina desbotada: Heloísa e sua primeira criação. Para nosso filho, uma artista nasce. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Heloísa. Mesmo o homem que a abandonara havia visto algo nela que o resto do mundo, e ela própria, levaria décadas para reconhecer. Você sempre foi. Isso, mãe, disse Fernando suavemente. O mundo só demorou a perceber. No dia do desfile, o pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera estava lotado. A expectativa em torno da apresentação não convencional de Heloísa por Coração havia atraído não apenas os habituais frequentadores do mundo da moda, mas também pessoas comuns, curiosas para ver algo diferente no elitizado circuito fashion. Nos bastidores, o clima era de tensa excitação. Heloísa movimentava-se entre suas modelos improvisadas, ajustando um detalhe aqui, oferecendo uma palavra de encorajamento ali, transmitindo a calma que ela mesma não sentia. Lembrem-se, disse ela ao grupo reunido momentos antes do início. Não estamos apenas mostrando roupas, estamos contando nossas histórias. Caminhem com o orgulho de quem sabe o valor da própria jornada. Quando as luzes se apagaram e os primeiros acordes da música, especialmente composta por um jovem músico da periferia, preencheram o ambiente, algo mágico aconteceu. Uma a uma, as mulheres de Heloísa por Coração surgiram na passarela. Não tinham o andar profissional das modelos tradicionais, mas possuíam algo muito mais valioso: autenticidade. Maria, que temia cair, caminhou com a dignidade de quem havia superado muito mais do que um par de saltos altos. Dona Conceição avançou com a postura elegante de quem passara a vida diante de salas de aula. Uma jovem mãe desfilou com seu bebê no colo, vestidos em criações complementares que falavam de vínculo e continuidade. A cada nova aparição, o público, inicialmente cético, respondia com aplausos cada vez mais entusiasmados. Havia algo poderosamente comovente em ver pessoas reais, com corpos reais e histórias reais, ocupando um espaço tradicionalmente reservado para um ideal de beleza inacessível. O momento culminante veio quando Isabela entrou de mãos dadas com Heloísa, ambas usando criações que simbolizavam a passagem de conhecimento entre gerações. A pequena menina, sem nenhum traço de timidez, guiou a avó até o centro da passarela, onde pararam para uma foto que se tornaria icônica na história da moda brasileira. 3 gerações unidas pelo fio invisível da criatividade e resistência. Quando todas as modelos retornaram para o grande finale, o público levantou-se em uma ovação espontânea. Jornalistas, fotógrafos, celebridades, todos pareciam tocados por algo que transcendia a moda tradicional. Aquele não havia sido apenas um desfile, fora uma declaração de que beleza e elegância não têm idade, tamanho ou classe social. Nos dias que se seguiram, a repercussão superou todas as expectativas. A grande mídia, que inicialmente tratara o evento como uma curiosidade excêntrica, agora dedicava páginas inteiras à revolução silenciosa que Heloísa havia iniciado. Blogs e redes sociais explodiam com comentários de mulheres que se sentiam finalmente representadas. Heloísa, por Coração, tornou-se um fenômeno que ultrapassava a moda para entrar no território da transformação social. Propostas continuaram, chegando para colaborações, expansões, participações em eventos internacionais. Mas agora, fortalecida pelo sucesso em seus próprios termos, Heloísa tinha clareza sobre quais aceitar e quais recusar. A marca cresceu, sim, mas de forma
orgânica e fiel a seus princípios fundadores. Abriram uma pequena fábrica no mesmo bairro onde Heloísa havia morado por décadas, empregando prioritariamente mulheres em situação de vulnerabilidade. Desenvolveram programas de aprendizagem para jovens garotas interessadas em moda e artesanato. Criaram uma fundação que oferecia bolsas de estudo para filhos de trabalhadoras domésticas. Em uma tarde ensolarada, 6 meses após o histórico desfile, Heloísa sentou-se na pequena varanda de seu novo apartamento. Confortável, sem ser luxuoso, localizado próximo ao ateliê. Observava a cidade que por tanto tempo a ignorara e que agora celebrava seu nome. Ao seu lado, em uma cadeira de balanço combinando com a sua, Henrique folheava o exemplar mais recente da Vogue Brasil, que trazia uma longa reportagem sobre o impacto de Heloísa por coração no cenário da moda nacional. Ouvi dizer que a Semana de Moda de Milão está interessada em nos convidar para o próximo ano, comentou ele, sem levantar os olhos da revista. O que você acha? Heloísa sorriu, seus dedos movendo-se automaticamente sobre um pequeno bordado que trabalhava. Um presente para o aniversário de Isabela. Acho que seria maravilhoso levar nossas histórias brasileiras para o mundo, respondeu após um momento de reflexão. Desde que possamos fazê-lo do nosso jeito. Henrique sorriu, estendendo a mão para segurar a dela. Um gesto que, ao longo dos meses, havia se tornado natural entre eles. Mais que parceiros de negócios, haviam se tornado companheiros na vida, numa relação que surpreendeu a ambos com sua profundidade e simplicidade. Seu jeito mudou o meu jeito de ver as coisas, sabia? Confessou ele. Antes de conhecê-la, eu estava tão preso às regras do mercado, tão preocupado em seguir tendências. Você me ensinou a valorizar o autêntico, o significativo. Heloísa apertou sua mão, grata pela parceria que havia encontrado tão inesperadamente. Aos 70 anos, quando muitos considerariam a vida praticamente encerrada, ela havia descoberto não apenas uma nova carreira, mas também um novo amor. Sereno, maduro, baseado em admiração mútua. Quem diria, murmurou, mais para si, mesmo que para ele, que a velha lavadeira teria tanto a ensinar. Você nunca foi apenas uma lavadeira, respondeu Henrique com firmeza. O mundo é que foi cego por muito tempo. Naquela noite, enquanto o casal jantava com Fernando, Carla e Isabela, a conversa girava em torno dos planos para o futuro. Novos projetos, novas possibilidades, novas histórias a serem contadas através do tecido e da linha. Vovó? Perguntou. Isabela de repente. Você acha que eu posso ser estilista como você quando crescer? A mesa silenciou, todos os olhos voltados para Heloísa. Ela olhou para sua neta, os mesmos olhos curiosos, a mesma paixão por criar que ela própria tivera, quando criança, antes que a vida a obrigasse a adiar seus sonhos. Você pode ser o que quiser, meu amor, respondeu com convicção, e não precisa esperar 40 anos como eu. Comece agora mesmo. Mais tarde, já em casa, Heloísa sentou-se diante de sua velha máquina de costura, a mesma que sua mãe lhe dera e que agora ocupava um lugar de honra em seu novo lar. Ao lado dela, emoldurada, estava a foto que Fernando havia encontrado, um lembrete constante de que seu talento sempre estivera lá, apenas aguardando a oportunidade de florescer. Passando os dedos pelas teclas da máquina, Heloísa refletia sobre a extraordinária jornada que a vida lhe proporcionara. Das bacias de roupa suja às passarelas internacionais, da invisibilidade ao reconhecimento, da solidão a uma família reconstruída e ampliada com novos amigos e parceiros. Naquele inverno, na maior feira de moda da América Latina, a multidão levantou-se em ovação para uma mulher de 70 anos em um simples vestido preto, suas mãos calejadas, seu coração pleno. Ela havia lavado os sonhos de outras pessoas,
Por 40 anos, e agora o mundo vestia os seus. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.